A pergunta que eu tenho para te fazer hoje, a primeira, né? Porque eu vou te fazer várias perguntas. Qual é o feito extraordinário da Bíblia que você acha assim mais, o feito de Deus, mais extraordinário, que você fica assim, de cara, meu Deus, Nélio, como foi que isso aconteceu e é real? Para você é qual? Fala aí, Cris. O Vale de Ossos Secos. O mar para Carla. Quem mais? Um feito extraordinário. Eita, maná no deserto. Mais algum? Abrir o mar. Eu acho, assim, sensacional. Ressurreição. Para mim, eu selecionei, eu voltei a ler Êxodo. E a gente vai caminhar. Hoje é uma pregação bem diferente das que eu estou acostumada a pregar. Geralmente a minha pregação é profética, mas hoje vai ser bem expositiva, em cima de 2 textos. Mas, à medida que Deus foi me dando essa pregação, gente, sabe quando você fica aleluiada com o Deus do extraordinário? Se você ainda não viu esse Deus do extraordinário fazer o extraordinário na sua vida, eu profetizo que você verá. Amém? Então, eu voltei a ler Êxodo, antes do Como Águias, foi um comando de Deus para mim. E eu estou relendo Êxodo. E sabe o que eu tenho visto, gente, nas páginas de Êxodo? Relendo aqueles relatos, aquelas histórias. Eu tenho visto um Deus que fez, faz e ainda fará coisas extraordinárias. Vocês estavam cantando aqui, eu já digo Essinha, que essa vai ser a música do final. Vocês estavam cantando Avante, pelo reino e pelo rei. E ali aquela música discorre que Deus fez algo extraordinário. Antes dela, vocês estavam cantando, se Deus falou, irá cumprir. Então, para mim, de tudo que eu já li na Bíblia, de tantas vezes que eu já li a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a história mais que eu digo assim, uau, meu Deus, com comprovação científica, a história para mim de um Deus extraordinário que mais me impacta é a abertura do Mar Vermelho. Êxodo 14, então, a gente vai ler juntos. Disse o Senhor a Moisés. O texto, então, começa com Deus dizendo algo a Moisés. Deus te disse algo. E aí a gente canta. Se Deus falou, irá cumprir. Mas parece que é só uma música. E eu quero te instigar nessa noite a passar do limite de canções e simplesmente fazer dessa realidade uma realidade palpável e tangível na sua vida. Se Deus disse, Ele faz. Por que então a gente teme tanto? Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que mudem o rumo. Às vezes Deus vai mudar o rumo mesmo, gente. Deus vai mudar as rotas. Deus vai nos tirar de um caminho que parecia óbvio e lógico. Deus diz, diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte Baal-Zefon. Deixa eu te dizer algo. Nesse verso, a gente percebe que Deus é um Deus de instruções. Ele é um Deus de estratégias. Só que de instruções e estratégias extraordinárias, que foge do comum, que foge da lógica. E às vezes Ele vai mudar o rumo mesmo. Só que a gente não fica confortável quando a gente sai do controlezinho, porque para Deus mudar o rumo, a gente tem que sair do controle. Ué, mas eu achava que era por aqui. E não é por aqui? Não, muda o rumo. Eu vou mudar a rota. Vai por tal lugar. Se acampa em tal lugar. O faraó então pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então, a instrução de Deus da mudança de rota tinha um propósito. Diga, propósito.
Isso mesmo, pastor. A mudança de rota ali tinha um propósito. E, gente, a gente precisa confiar mais quando Deus mudar as nossas rotas. Porque Ele está vendo lá na frente. Ele está vendo o que a gente não enxerga. Ele já viu. Amém? Uma coisa é você dizer, Ele é o alfa e o ômega. Coloca na prática isso. Porque se Ele é o ômega, Ele já viu, Ele está no fim, Ele é o próprio fim. E Ele é o começo. Mas é tão fácil a gente falar. Difícil é viver, né? Mas a gente vai conseguir falar e viver, amém? Eu declaro que essa casa vai conseguir falar e viver. Verso 3, o faraó pensará então que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então eu vou endurecer o coração de faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio de faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Deus te falou algo? Obedeça. Porque da forma como esses israelitas foram instruídos, eles fizeram. E assim fizeram os israelitas. Deus falou, obediência imediata. Deus falou, fé. Deus falou, confiança no que Ele falou. Deus falou, eu me movo para a mudança de rota que Ele disse que era para ter. Deus falou? Deus falou que ia conosco para o Como Águias, que estaria conosco? Deus falou? Então não teme não. A gente que está sendo preparado para o Como Águias, a gente está recebendo palavras e sonhos que às vezes isso pode causar uma apreensão no nosso coração, mas Deus falou que estaria conosco. Deus tem dado as estratégias, Deus tem dado as palavras, Deus tem dito o como. Ele falou? Então a gente se move com obediência imediata. Amém? Verso 5. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram, o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar sua carruagem, levou consigo seu exército, levou todos os carros de guerra do Egito. Gente, que preparação, né? Todo o arsenal de guerra. Faraó levou, tirou ali do Egito e levou, inclusive, 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no seu comando. Verso 8. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas. Ouça, ele perseguiu os israelitas que marchavam. Você pode dizer isso mais alto? Eu não ouvi. Como é que esse exército de Israel marchava? Rapaz, marchar triunfante. É porque marchar já é legal, né? Já é uma posição de guerra top. Agora me diz aí, Romero, como é marchar triunfantemente? Com força, com vigor, com determinação, com fé. Porque a vitória já está nas nossas mãos. É triunfantemente, como aquele que triunfa, cheio de alegria, radiante, exultante. Isso é marchar triunfantemente. Os egípcios, verso 9. Com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram. Israel, gente, ele foi perseguido e foi alcançado pelo exército de faraó quando estavam acampados à beira-mar, perto, então, de Pi-Airote, defronte Baal-Zefon. Verso 10. Ao aproximar-se o faraó,
Os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. Quem aqui já olhou para a circunstância e se desesperou? Porque eles olharam, eles avistaram e eles no mínimo disseram, acabou para nós. Já era. Meu amigo, essa situação financeira já era. Eu olhei, eu avistei, eu coloquei os meus olhos fixos nesta situação que eu julguei determinante para o meu fim. Eu olhei para o diagnóstico e o diagnóstico disse assim, olha, a gente não consegue encontrar aqui a causa desta enfermidade, então a gente não sabe como atuar. Meu amigo, eu não quero saber qual é a causa, eu quero saber que o meu Deus cura sem saber a causa. Mas eles olharam, eles avistaram, eles contemplaram o inimigo e eles fixaram os olhos na circunstância, na situação. Logo depois disso, o que é que o texto relata que aconteceu com eles? Eles ficaram... Mas peraí, estou confusa. Estou confusa. Esse não era o exército que estava marchando triunfantemente? Avante pelo rei, todo mundo cantando, né? Rei, avante pelo rei, rei. Saiu daqui, recebeu uma notícia e você não pôde cantar. Não temerei mais notícias, não temerei mais notícias, mesmo no vale da sombra da morte, comigo tu estás. Ei, exército que estava marchando triunfantemente, sabe por que você se apavorou? Sabe por que o terror tomou conta do seu coração? Porque você colocou os olhos na situação. Aterrorizados. Diga, o medo é inimigo da fé. Grave essa frase pro resto da sua vida. O medo é inimigo da fé. Todas as vezes que você sentir medo, isso vai aniquilar a sua fé. E nas situações que vierem, gente, sobre as nossas vidas, se faça a pergunta, peraí, eu estou com medo de alguma coisa? Essa minha reação aqui foi uma reação de medo? E faz a segunda pergunta. Do que eu estou com medo? Segue o verso 11. Disseram a Moisés, foi por falta... Aí eles começaram a reclamação, né? O reclama. Vamos lá. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto. Gente... A gente, quando está com medo, a gente diz umas coisas. E a gente faz umas coisas dramáticas, né? Ai, meu Deus! Foi por falta de túmulos no Egito que você trouxe a gente para morrer aqui nesse deserto? Drama. Hoje a gente diria mimimi. O que você fez conosco? Tirando-nos de lá. Gente, olha o absurdo do verso 12. Já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz. Olha o que eles declaram. Mas esse era o povo que estava marchando? Gente, o que foi que mudou na cabeça dessa galera aqui? O que foi, Flavinha? Medo. Pouca fé. Ou nenhuma, ou perdeu. Olha o que eles declaram.
Ai, seremos escravos no Egito. Ou dos egípcios. Eu prefiro ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Gente, quando a gente está com medo, o medo nos faz dizer e agir de forma impensada e insana. Quando você estiver com medo, em nome de Jesus, pare. Pare. É aquele momento que você tem que parar. Peraí, calma. Deixa eu voltar aqui a minha lucidez, que eu estou fora de mim. Pare. Porque olha o que esse povo declara com os próprios lábios. Eu prefiro morrer. Eu prefiro ser escravo no Egito do que morrer no deserto. O medo nos faz dizer e agir de forma impensada, insana. O medo nos paralisa, nos leva ao conformismo. Eu prefiro estar no Egito. Eu prefiro ser escravo. Eu prefiro estar aqui fazendo tijolo. Fazendo tijolo. O tijolo, quem leu a história vai entender a menção do tijolo. Fazendo tijolo. Do que estar livre. O medo nos leva a uma posição de conformismo. E aí eu reforço, quando tiver numa situação assim, pare e pergunte, peraí, eu estou com medo de alguma coisa, do que eu estou com medo? Porque esse exército é um exército que estava marchando triunfante. E o medo é inimigo da fé. Você não avança sem fé. Para o que eles iam enfrentar, eles precisavam de fé. Para o que nós vamos enfrentar, nós precisamos de fé. E o medo não será o seu amigo. Rompa relações com ele hoje. Acabou a historinha. Negócio de amizade com medo. Eu vou ter amizade com medo? Eu renuncio toda parceria com medo. E eu quero me encher de fé. Verso 13, Moisés então respondeu ao povo, não tenham medo. Fiquem firmes. Avante, avante, marchando. Para esse exército marchar, ele precisa seguir firme na fé. Fiquem firmes. Essa palavra firme vem do hebraico yatsab. Escuta isso, gente. Colocar, estabelecer, permanecer, fixar, apresentar-se, posicionar-se, tomar o posto de alguém, permanecer com alguém. Ficar firme. Fecha com Deus. Eu fecho com Deus. A minha parceria é com Deus. Eu estou fechada com Ele. Fique firme. Não tenha medo. Firmeza. Avante, exército. E vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Moisés está falando que o Senhor lutará pelo povo. O Senhor lutará por nós. Tão somente aquiete. Essa alma que está com medo. Dá comando para essa alma. Ei, alma, fica no lugar. Vambora. O seu lugar é bem submissa ao controle do Espírito. Quem te governa sou eu. Quem te governa é a minha mente. Quem está acima de tudo isso é o Senhor. É o Espírito do Senhor que em mim habita. Então, se aquiete. Pare de se amostrar. Está se amostrando demais. Aí se você deixar a alma se amostrar, gente, ela vai fazer uma bagunça na sua cabeça. Aquiete-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante.
Avante, eu achei muito legal essa música, está no repertório de hoje. Eu não sabia, sim, eu não sabia, a gente não começou, mas Avante está no repertório. E é lindo fazer parte de uma casa profética, porque sigam em frente. Avante, pelo reino e pelo rei, estava na pregação. Vai em frente. Movam-se bruscamente. E avante é mover-se bruscamente. Erga a sua vara. E aí começa o Deus do extraordinário usando a mão de Moisés. O Deus de extraordinário usando a mão de Flavinha. O Deus do extraordinário usando as minhas mãos. Porque Ele quer usar as nossas mãos. Então avante. Sem medo? Sem retroceder? Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas vão se dividir. É Deus que está falando. Não é outro, senão o Deus de Israel. Deus disse, Ele vai fazer. Moisés só tinha que crer, ele só tinha que obedecer e executar. Porque às vezes, gente, a gente até crê, mas na hora de executar... Tem um enfermo na casa. E a gente diz assim, vai tu que tu tem mais experiência. Isso não tem a ver com experiência. Isso tem a ver com fé. Porque Moisés, aqui ele recebeu uma instrução. Erga a sua vara. Estenda a mão sobre o mar. O que é que vai acontecer? Deus está dizendo que vai acontecer, então vai acontecer. O mar vai se abrir. Mas Moisés precisava fazer. Tem enfermos que vão ser curados quando você estender as suas mãos. Tem cativos que serão libertos quando você der a ordem de comando. Tem vidas que serão transformadas quando você abrir a boca para falar. Deus conta conosco, amém? Ele está em parceria conosco. Precisamos estar em parceria com Ele. Eu, porém, vou endurecer o coração dos egípcios. Eles vão perseguir vocês, mas eu vou ser glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que faz alusão à figura de Jesus no Antigo Testamento, o anjo de Deus que ia à frente do exército de Israel, se retirou e foi para trás dele. Então, o anjo de Deus, uma alusão à pessoa de Jesus, estava na frente do exército, se retira desse lugar e se coloca atrás do exército. Peraí, é o exército na frente, Jesus aqui e o inimigo atrás. Me alcança? Nem que ele queira. Nem que ele queira. Estamos protegidos. Então colocou-se atrás dele, entre eles e o inimigo. Deus é Deus protetor. Diga, Deus é Deus protetor. Diga assim para sua alma, não tema. Deus é Deus protetor. Isso aí, a coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Gente, aqui foi uma palavra rema. Eu nunca tinha percebido isso nesse texto. Mas o que acompanhava o povo de Israel de dia era nuvem e de noite era o fogo. Mas aqui no verso 20, entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam se aproximar dos israelitas durante a... Mas não era fogo de noite? Só que fogo tem luz, né? E se tivesse aquela coluna de fogo, eu fico pensando que se tivesse aquela coluna de fogo
caminhando com o povo de Israel no deserto, o exército egípcio veria aonde estava Israel. E aí o versículo começa dizendo: a nuvem que trazia sombra para Israel trouxe luz para uns, trouxe luz para Israel. Enquanto Israel foi marchando, a nuvem estava trazendo luz. Qual a lógica disso? Mas trouxe trevas para o exército inimigo. Você não é visto, você está guardado. Meu Deus! E aí, de forma extraordinária, diga: o Deus do extraordinário faz coisas que a gente não entende. Gente, ele usou uma nuvem para trazer luz para o seu povo. Isso passa do ordinário. Isso passa do comum. Isso não entra na lógica humana. 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Moisés foi lá e executou. Muito bem. Hoje eu vou pedir, no final, todo mundo assim, estendendo as minhas mãos. Senhor, conta com as minhas mãos, conta com as minhas mãos, usa as minhas mãos. Estão aqui, Senhor, eis-me aqui, olha as minhas mãos, faz o extraordinário através delas. Moisés estendeu e o Senhor afastou a parte de Moisés, e o Senhor fez. Talvez nesse como águias, você fique buscando, muitas vezes, respostas prontas para agir. E talvez a gente vai ser desafiado a um nível maior de fé, em que a gente vai estender a mão e Deus vai abrir o mar. Só que essa é uma casa que estava cantando aqui: avante pelo reino e pelo... Então eu estou crendo que aqui tem um povo que vai estender sim as suas mãos. Ao invés de reter, vai estender as suas mãos. E vai ver Deus fazer o extraordinário nesses dias. Amém? Então, ainda no 21, o Senhor afastou o mar. Então, se você não considera isso, o extraordinário para mim é assim, é além da minha caixinha biológica, científica, que tenta entender as coisas com as explicações, com os porquês respondidos, porque não tem como um negócio desse ser ordinário, ser comum. A terra ficou seca, com um forte vento oriental que soprou naquela noite, as águas se dividiram ao meio. Gente, eu sou bióloga. Tem coisas que eu procuro entender por quê. Da onde veio? Eu sempre fui uma criança que eu gostava de resposta para tudo. O céu é azul, certo? Mas por que o céu é azul? E eu precisava de uma resposta científica para a coisa, por causa das misturas, dos gases atmosféricos, do quê. Gente, até hoje eu tenho necessidade de entender o porquê das coisas. Aí eu encontro Jesus. Há 23 anos atrás, eu começo uma jornada de fé que ele não explica muitas coisas. É desesperador. Para uma criança que precisou de explicação de tudo na vida. Mas eu resolvi me lançar em fé. Quantas vezes eu vi esse Deus extraordinário abrir um mar na minha frente. E eu creio que você também na sua história. E que você verá muito mais. Amém? 22. E os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita. Ainda estavam protegidinhos, né? Outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, coitados. E todos os cavalos, carros de guerras e cavaleiros do faraó foram atrás dele até o meio do mar. Se deram mal, né? No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e pôs em confusão os exércitos. Ei, Deus é Deus que põe em confusão o exército inimigo. Eles mesmos se brigam, se batem,
e a gente aqui, ó, avante pelo reino e pelo rei, marchando, e indo em frente, rompendo em fé, sem olhar para trás. O Senhor fez que as rodas dos carros começassem a se soltar. Outro feito extraordinário. Isso aqui não é comum. Eu tenho certeza que Faraó, antes de sair lá do seu palácio, diz, passe em revista os carros tudo. Para ver se está tudo ok, tudo brilhando, tudo tinindo. O lubrificante do carro está tudo ok. Eles iam para a guerra, minha gente. Ninguém ia para a guerra com o carro quebrado. Estava tudo tinindo. Ao Senhor, só bastou a mão do Senhor. Só bastou o feito extraordinário do Senhor. Os carros começaram a soltar as rodas, que estão até hoje lá no Mar Vermelho. Até hoje está lá no fundo. Comprovado cientificamente, depois você põe no Google, tá bom? As rodas do carro começaram a se soltar, de forma que tinham dificuldades para conduzi-los. Os egípcios gritaram, vamos fugir dos israelitas. Ué! O inimigo não estava perseguindo Israel? Eles ficaram apavorados. E eles começaram a dizer, vamos fugir dessa galera, o Senhor está lutando por eles. Contra o Egito, o Deus do extraordinário, que foge do usual, do previsto, do ordinário, do comum. Esse Deus, ele fez agora com que o povo que estava perseguindo, se aterrorizasse de medo. Amém? Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão, não acabou não, Moisés. Oxente, abriu o mar, vai deixar o mar aberto. Vamos viver mais uma vez o extraordinário. Você estendeu a mão, eu fiz o extraordinário. Você vai estender a mão de novo e eu vou fazer de novo o extraordinário. Eu mandei as rodas do faraó soltar. Eu fazendo o extraordinário. Mas tem que fechar o mar, né? Vai deixar o mar aberto? Vamos fechar. O Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. A estratégia de Deus, gente. As estratégias do Senhor. A gente não sabe de nada, não. A gente acha que sabe. Deus te deu uma estratégia. Deus deu uma estratégia a essa casa. Confia. Como diz o ditado. Confia. Moisés então estendeu a mão sobre o mar, 27, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou no mar. As águas voltaram e cobriram seus carros de guerra, seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Quantos sobreviveram? Quantos? 0. Mas tudo isso começou quando Deus disse para mudar a rota. Gente, quando Deus disser, faz assim, vai por aqui, a estratégia é esta. Confie no Senhor e na liderança que está recebendo isso da parte do Senhor. Porque Ele tem as melhores e as mais extraordinárias estratégias. Amém? Os israelitas, 29, atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. E os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor. Diga assim, eu verei. O grande poder do Senhor. O Deus do extraordinário. Fazer em mim, por mim e através de mim. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu ao Senhor e colocou o quê, gente? Pôs nele a sua confiança.
como também em Moisés, ou seja, no líder. Na liderança. Aqui, o povo de Israel passou por esse evento e desenvolveu, por causa desse evento, fé, confiança recobrada. Lembra aquele exército que estava marchando triunfante? E se atemorizou? Aqui, eles recobraram a fé e a confiança num Deus do extraordinário. E eu ainda quero ver com vocês um outro texto. Agora no Novo Testamento. Deus é Deus de extraordinário no Velho Testamento. E são tantas as histórias, meu Deus. Mas também no Novo Testamento. Aí me veio o ímpeto assim. Eu disse, não, vou falar sobre... Uau, Deus do extraordinário, ressurreição. Pá, tá. Lázaro, Jesus. Aí eu disse, não, sabe o que vai acontecer? Se eu escolher essa história... O povo vai dizer, mas porque é Jesus, né? Jesus é Jesus. Jesus ressuscita, né, galera? Então eu escolhi não, viu, Jesus não. Eu escolhi Pedro. Porque Pedro ressuscitou. Dorcas. E você está com a sua mão ainda encolhida, por quê? Quando vê um enfermo. Creia que não é sobre você. É sobre o Deus do extraordinário que habita em você. Amém? Por isso que eu escolhi Moisés, o pobre coitado, depois eu vou falar sobre isso. E escolhi Pedro, o pobre coitado, assim, igual a gente, né? É gente igual a gente como a gente. Atos 9, verso 32. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico. Outro dia eu estava em casa, eu não vim para o culto nesse dia. E tinha alguém que estava na cadeira de rodas. Alguém já me mandou a foto. Porque eu sou daquela, minha gente, que teve enfermo, eu tô assim, vamos orar, vamos botar a mão, vamos impor a mão, seja ser curado e tal. Aí quando viram alguém na cadeira de roda, me mandaram a foto. Eu disse, eita povo, manda a foto pro resto, todinho que está sentado lá. Porque, gente, eu aprendi a desenvolver um relacionamento com Deus do extraordinário. Eu sei que não é sobre Nelly. Como a Essinha disse na última reunião do Como Águias, a gente não é nada. A gente não faz nada. O nosso nome não tem poder nenhum. Mas eu aprendi a desenvolver uma fé no Deus do extraordinário. Nelly, você não teme nunca? Quem disse? Minha gente, se vocês forem ver o relato da minha história, Jesus. O que tem de medo relatado. Mas sabe o que eu escutei do meu terapeuta um dia? Com essa questão da crise. Eu estava com crises de medo. Ele disse, nossa, você é bem corajosa. Eu disse, doido. Ele, né? Meu terapeuta, mas acho que ele estava precisando de terapia. Eu disse, como assim? Ele está me chamando de corajosa, eu com todos esses medos, há uns 3 anos atrás. E ele disse, coragem não é a ausência do medo. A coragem é agir apesar do medo. É o enfrentamento dele. E você já deixou para trás 5 escolas que você ensinava para viver com R$300 em Belo Horizonte, porque você entendia que você tinha uma palavra. Isso é enfrentar o medo de faltar. Você é corajosa. Então eu peguei essa palavra e disse, ele disse que eu sou corajosa, então eu sou corajosa. E emocionalmente aquilo me encheu de fé. E depois Deus disse que eu sou corajosa, então, digo fraco, eu sou forte, eu sou corajosa mesmo, e vambora. E apesar do medo, a gente vai agir enfrentando os nossos, e seremos um exército que vai marchar triunfantemente.
Ele encontrou um paralítico chamado Enéas que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhes Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Quem é que vai curá-lo? É no nome de Pedro que Enéas seria curado? É no nome de quem? Jesus, gente. O nome de Jesus é poderoso. Ele é Deus do extraordinário, amém? Então é no nome de Jesus você vai ser curado. No nome de Jesus você vai ser liberto. No nome de Jesus essa situação muda. No nome de Jesus a atmosfera muda. É no nome de Jesus. É tudo a ver com Ele. Não é sobre nós. Levante-se e arrume sua cama. Ele se levantou imediatamente. Eu acho que ele recebeu a ordem. Opa, estou curado. Isso aí. É sobre Jesus. É sobre o poder que vem dele. Mas está em nós. Não é sobre nós, mas é sobre o poder dele que está. E aí, para vocês não dizerem que eu estou inventando história, está aqui, viu? Verso 35. Todos os que viviam em Lide e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Então, olha só, gente. Deus usa sinais, milagres, para que a gente creia nele. Todos ali que viram aquele sinal, aquele milagre. Meu Deus, Enéas foi curado. Muitos creram nele. Em Jope havia então uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naquele dia ficou doente e Dorcas E aqui não foi Jesus que foi lá não, viu? A gente está falando de quem? A gente está falando de Maiara. A gente está falando de Francisca. A gente está falando de Damião. A gente está falando de João. A gente está falando de Valdênia. E seu corpo foi lavado e colocado num quarto no andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer: não demore em vir até nós. 39. Pedro foi com eles e quando chegou, foi levado ao quarto no andar superior. Todas as viúvas estavam rodeando, chorando. Dorcas morreu, mostrando-lhes os vestidos. De fato, gente, elas estavam consternadas, tristes, porque havia tido uma morte. Isso é legítimo, tá? As dores que a gente sente quando tem alguém enfermo, quando alguém faleceu, é legítima essa dor. E a gente precisa senti-la. Mostraram os vestidos, outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Mas ali elas estavam apenas constatando. Em nenhum momento desse texto você vê ninguém se levantando para orar. Ou você viu? O doido do Pedro, então, mandou 40, que todos saíssem do quarto. Sai todo mundo, vaza. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, se sentou. Ai, gente, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Qual é a situação que morreu na sua vida, e que você simplesmente constatou? Ah, não, é assim mesmo. E se conformou. Ah, não, é assim mesmo. Deixa, é assim mesmo. Que conversa! Tabita, levante-se! Essa situação vai mudar. Essa situação vai ter outro rumo, porque eu tenho um Deus que habita em mim, e Ele é Deus de ressurreição, Ele é Deus do extraordinário. Agora, Ele precisa que façamos. Tomando-a pela mão, ajudou a pôr ela de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope. E muitos creram no Senhor, o Deus do extraordinário. Manifesta sinais, maravilhas, milagres, para que o seu nome seja louvado e muitos creiam. Por fim, eu quero te dizer que eu apresentei o Deus do extraordinário falando e fazendo coisas extraordinárias através de Moisés.
Mas eu quero te lembrar que Moisés foi um assassino de egípcio, que fugiu para o deserto, que estava cuidando lá do rebanho do seu sogro, Jetro, quando ele foi chamado para ser libertador de Israel. Porque às vezes a gente fica nessa, né? Ai, mas eu... Moisés se achava tão incapaz, tadinho, que disse para Deus, manda outro. Eu não. E foi quando Deus levanta Arão e envia com ele. Mas Deus chamou este homem. Deus está chamando você, igreja. É você, Marli. Não é outra. É você, Camila. Não é outra. Ocupem as suas posições. De vez em quando eu converso com o Cris. Ei, quem foi que te chamou? É você, Cris. Não é outra. E Pedro. Meu Deus, que dizer de Pedro? Um pescador fracassado. Que não tinha pescado nada na noite anterior, quando foi chamado. Que Jesus teve que dizer para ele, joga a rede de novo, agora sou eu que estou falando. Um empreendedor fracassado. Que negou Jesus 3 vezes. Ah, não, mas Deus não pode contar comigo. Eu, um pecador. Pecou, se arrepende. E dá frutos de arrependimento, obviamente. Gente, a gente não é perfeito. E Deus não conta com pessoas perfeitas. Esqueça isso em nome de Jesus. Deus sabe quais são. Deus lhe conhece do avesso. Deus me conhece do avesso. Ele sabe quais são as minhas falhas, as minhas dificuldades. Aquilo de feio que, sabe, a gente não quer nem comentar. Deus conhece e Ele está contando com você. Pecador arrependido. Babando no chão, Senhor, me perdoa. É a tua graça, é a tua misericórdia. Porque sem ti eu não posso nada. E não pode mesmo, não. Que a gente sem Deus, a gente não é nada. Pedro negou Jesus 3 vezes e queria impedir Jesus de cumprir o propósito. A espada na orelha dos outros. E Jesus, ei, para trás de mim, capeta. Satanás. Mas foi esse homem que Deus chamou. Não é sobre ser perfeito. Não é sobre estar pronto e se sentir capaz. Essa semana eu ouvi muito isso de algumas pessoas. Ah, mas eu estou nessa posição. Me colocaram nessa posição. Eu não sei como águia. Um medo. Ei. Dá ordem à sua alma. Aquieta ela. Está com medo de quê? Porque não é sobre você. É sobre quem você carrega. Ouça, não é sobre ser perfeito. É sobre o poder de Deus. Não é sobre estar pronto e se sentir capaz. É sobre crer que Deus e o seu poder está conosco. E Ele vai fazer através de nós, a partir da nossa fé. Eu queria que você ficasse de pé. Como um exército triunfante. Cadê o exército triunfante? Diga assim, não é sobre mim. É sobre Ele. O poder dEle. E a minha fé nele. É sobre a minha obediência. E através das minhas mãos, apesar de mim, Ele fará coisas extraordinárias na minha vida, na minha casa e nesse como águias. Deus quer usar as suas mãos, amém? Escute. Olhe para as suas mãos. Romanos 8:19 diz que a criação aguarda
ansiosamente a manifestação das suas mãos. A manifestação dos filhos de Deus. Olhe para as suas mãos. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. João 11, 40. Não é sobre você, mas Jesus prometeu que a gente vai fazer as mesmas obras que Ele. Olhe para essas mãos e comece a dizer: Jesus, o Senhor me prometeu que eu vou fazer as mesmas obras que o Senhor. Então isso significa dizer que eu vou curar enfermos? Que eu vou expulsar demônios? Meu Deus! E o Senhor ainda prometeu que eu vou fazer obras ainda maiores. Esse é um exercício profético, gente. Olhe para as suas mãos. A sua oração pode ir muito nos seus efeitos. Às vezes você está dizendo assim: meu Deus, eu só vou para o Como Águias para orar. Ou então o que eu faço na igreja é só orar. Como assim só orar? A sua oração tem muito poder. A oração da fé é a oração da fé que vai curar o enfermo. É fé que você precisa hoje. Eu libero fé sobre as suas mãos. Fé renovada. Porção dupla de fé. Porque esses sinais vão te acompanhar. Vão acompanhar os que creem. Você crê? Eu quero que você faça uma parceria com o Espírito Santo que está dentro de você hoje. Diga: Espírito Santo, eu rompo toda parceria com o medo. Chega, o medo não vai me dominar mais. O medo não vai mais me paralisar. Chega, eu vou para a posição de uma parceria com o Senhor, crendo que o Senhor disse que sinais vão me seguir. E em seu nome eu vou sim expulsar demônios. Em seu nome eu vou falar novas línguas. Em seu nome eu vou curar enfermos. Jesus, eu estou fazendo uma parceria contigo hoje. É com o teu poder que habita em mim, não é sobre mim. Crendo que eu vou impor as mãos em doentes e eles ficarão curados. Não é sobre ser perfeito. Eu não sou, escute, você não é. Eu não sou, Moisés não era, Pedro não era. Isso é sobre o poder de Deus. Poder de Deus. Isso é sobre o poder de Deus que carregamos. Não é sobre estar pronto. É sobre crer. Não é sobre ser capaz, é sobre ser capacitado. Deus fará através de nós, a partir da nossa fé. Não é sobre nós, é sobre Ele através das nossas mãos. Comece a dizer assim: não é sobre mim, é sobre o Senhor. Apesar de mim, através das minhas mãos. Isso não é mais sobre o medo. É sobre fé no Deus do extraordinário, que faz além do comum, que foge do comum e do usual. Ouça a igreja. Isso é sobre o que Deus fez, tem feito e vai continuar a fazer. Ele falou, Ele fará. Ele falou, Ele fará. Simplesmente não tenha medo, aquiete esta alma. Então somente creia e continue a avançar como exército triunfante. Porque o que Deus nos deu nas mãos nesses dias para fazer do Como Águias, nós faremos muito mais, faremos muito mais.